Oi, pessoal, bem-vindos ao CP Futebol Clube especial de final de gauchão, não é mesmo, JP? Tudo bom, Maurício? Tudo Especialíssimo de final de gauchão. A gente imaginava um Grenal, mas Grêmio e Ipiranga a partir de Pois sábado. é, né? O Internacional não fez por onde, Fabrício nem tá aqui. Mas por nós vamos isso, falar de Inter no finalzinho do programa. Quem vai falar de Inter? Nós, eu e tu. Eu vim aqui falar de Grêmio, que é finalista do gauchão, junto com o Caxias, nesse sábado às 4h30 lá no Centenário. Quem começa? Dono da casa ou visitante? Começamos por quem? Posso falar rapidinho do Caxias. Hoje pela manhã conversei com o técnico do Caxias, o Thiago Carvalho, um jovem técnico, 34 anos, e tá indo para a primeira decisão, né? Ele já foi campeão com a Aparecidense, na verdade, segunda decisão na carreira, ele foi campeão da Série D, levou a Aparecidense de Goiânia para a Série C, que é justamente onde ele pretende levar o Caxias no segundo semestre. E ele tá muito tranquilo para a final e me pegou de surpresa porque a gente vem falando durante toda a semana, desde a confusão depois do jogo do Inter no último domingo lá no Beira-Rio, que teve, só pelo lado do Caxias, são 13 expulsões, né? São mais os jogadores que pertencem ao Grêmio. E a maioria dos jogadores do setor de meio campo, e ele disse que ele tá mais preocupado com o ataque, porque os jogadores que vinham atuando nos segundos tempos dos jogos, ele não vai ter à disposição. Ele disse que com o meio campo eu consigo adaptar, mas para frente eu tô mais preocupado. Isso me pegou de surpresa. Pois é, né? Mas em casa também tem o fator local do Centenário, que tem uma espera de 8 mil torcedores do Grêmio, né? E o restante de torcedores do Caxias. A diretoria, uma atmosfera... a diretoria do Caxias tá preocupada, como a maioria dos clubes estão, com a questão financeira, então vai ser meio a meio, a ferradura vai estar dividida, né? Então a torcida do Grêmio praticamente já esgotou os ingressos, a do Caxias deve esgotar até o final de semana, até o sábado, né? Então o Centenário tende a ser a favor do Caxias como fator local, embora a torcida dividida, porque o Caxias sabe isso, a diretoria também tem essa consciência, que assim como foi no ano de 2000, quando o Caxias venceu o Grêmio, no primeiro jogo veio com vantagem para Porto Alegre. Isso não se repetiu, por exemplo, na última vez que as duas equipes se enfrentaram em 2020, ali no início da pandemia, né? Também decidiram o Campeonato Gaúcho. O Grêmio ganhou lá, mesmo que tenha perdido na Arena, mesmo assim ficou com o título. Então, o Caxias tem que fazer o resultado em Caxias. E o Grêmio já vai chegar bem melhor do que foi contra o Ipiranga no último sábado, né? Que decidiu nos pênaltis, completamente desfalcado. Agora, alguns desfalques continuam, né? Como é o caso do PP, como é o caso do Fábio, mas o Renato tem alguns acréscimos importantes, que é um Cristaldo plenamente recuperado, a gente pode dizer assim, né? O Cristaldo entrou contra o Ipiranga num sufoco ali, quando o Grêmio precisava ganhar, precisava sair do empate. Tem o retorno dos convocáveis não, dos selecionáveis, Carbajo e Vila Sante, que já retornaram dos seus amistosos com as suas seleções. O Carbajo com a seleção uruguaia e eu sempre confundo ele com o Cristaldo. Sempre. E o Vila Sante com a paraguaia. Eu sempre confundo ele e o Cristaldo. Quem é o uruguaio, quem é o argentino. Mas o Carbajo é o uruguaio e o argentino é o Cristaldo. Isso. Esse Cristaldo plenamente recuperado. E o Renato vai poder utilizar esse meio campo quase que ideal, né? Porque o ideal que ele utilizou, desde que chegaram os reforços, era o Carbajo, PP e o Cristaldo. Na verdade, ali utilizou o Bitelo por um tempo, até o Bitelo agora ser aberto mais para ponta direita, né? Então é um time praticamente ideal, é um reforço bem importante nesse meio campo, que no último jogo teve Tassiano, que essa semana também foi negociado. E que conserva, com essas voltas que tu colocaste, né, Mauro? Conserva o que de melhor o Grêmio apresentou em determinado momento do Campeonato Gaúcho, que foi justamente quando ele perdeu o Ferreira, ele coloca de cara o Vina para jogar, um esquema teoricamente sem beiradas, né? Com um meio de campo mais preenchido. A gente não sabe quais as opções que o Renato, porque sempre sobra um, né? Desse time aí, né? Ou Vila Sante ou Carbajo, um não vai jogar, né? É isso, né? Ou tô equivocado? Não, Carbajo... O Carbajo e Vila Sante, porque o PP tá fora. Exatamente. Então a gente já tem a certeza de que esse modelo vai se manter, e foi justamente com esse modelo, e o Thiago Carvalho falou sobre isso. As triangulações e as penetrações que o Grêmio tem no setor de meia cancha são o que mais preocupam o Caxias. E como a gente bem falou, o Ferreira lesionou de novo, né? Semana passada ele jogou, ele e o Diego Souza se lesionaram no último jogo contra o Ipiranga, e ele tende a ficar bastante tempo fora de campo, né? Mais um ano que o Ferreira aí não vai ter sequência. Na vaga dele, como já vinha jogando o titular Vina, né? Que chegou e fardou como titular na falta desse Ferreira, pela ponta esquerda? Isso. Esquerda, exatamente. Eu sou péssima em direita e esquerda, só olhando que vai dar certo. E do lado direito
é o Bitelo, que como a gente pontuou, na verdade, o Vina já fez de tudo, né? Já foi centroavante, já foi um atacante que jogou na frente dos meias, enfim. E agora ele tá fazendo a função de ponta, não necessariamente não tão aberto, e o Bitelo pelo lado direito, que no início não deu muito certo, mas depois se encaixou, né? Te ouvindo falar, assim, projetando que pode ser, em algum momento, o cenário dessa decisão, né? Pelo menos para esse primeiro jogo, e acho, pelo menos não para os 2 jogos, os 2 times estão sem as primeiras alternativas para o ataque no banco, né? Então eu acho que o Vina pode vir a ser uma primeira alternativa, digamos assim, para o ataque, se o Renato botar mais alguém pelo meio de campo, um Gustavinho, um Galdino da vida, porque o Renato também não tem peças ofensivas, talvez sozinho, que ele lançou mão no jogo contra o Ipiranga. E tá totalmente Soares dependente, né? Porque não tem o Diego Souza. Exatamente. Então ele não vai poder sofrer um arranhão. Soares, espero que você esteja se alimentando bem, descansando, de pernas pra cima, evite escadas, evite qualquer ambiente que você possa se machucar, não pise no chão molhado, porque o Grêmio precisa de você. E na defesa, JP, a única dúvida era um retorno importante, que é do Kahneman, que estava suspenso na última semana, e não jogou naturalmente por cumprir suspensão, mas no início dessa semana ele sentiu um desconforto muscular, e até onde se tem notícia, né, que no caso foi o treino de quarta-feira, o Kahneman ainda estava como ausência, então a partir de então se tornou uma dúvida. Se ele de fato continuar com esse problema muscular, um desconforto, quem joga de novo é o Bruno Uvini, do lado do xará dele, Bruno Alves. Exatamente, e assim o Grêmio mantém a mesma estrutura defensiva do jogo contra o Ipiranga, né, com o João Pedro mantido na lateral direita, os 2 Brunos no miolo de zaga, e o Reinaldo pelo lado esquerdo. Exatamente. Fora de campo, o Grêmio viveu, pra gente finalizar, uma semana de despedidas, né? Para o Renato, despedidas tristes, e para a torcida do Grêmio, despedidas, na sua opinião, de grande maioria da torcida, despedidas mais felizes. A primeira da semana foi a do Tassiano, que foi pro Bahia, depois de 2 semanas, né, de assédio do Bahia, e aí ele foi liberado de cara, já está lá em Salvador, assinou até final de 25, se eu não estou enganada. E desta quinta-feira foi a negociação do Thiago Santos com o Fluminense, a pedido do técnico Fernando Diniz. O Thiago Santos, que é, de longe, o cara mais contestado, talvez injustiçado, talvez massacrado pela torcida, né, nas últimas temporadas. E agora se despede num momento que não é bom, mas também ele já sofreu mais, acredito. Eu tô curioso para saber essas próximas horas, Mauro, porque o negócio do Tassiano era uma imposição de quem estava adquirindo o jogador, que o atleta fosse direto para o clube, né, para Salvador. Eu de fato, não creio que isso vai acontecer com o Thiago Santos. Ele deve disputar ainda a final do Gauchão. Pelo menos ficar à disposição, e se eu conheço o Renato, se tiver alguma oportunidade, não de botar em campo para não expor o atleta, mas em caso de título, por exemplo, tenho certeza que o Renato vai querer que o Thiago Santos esteja presente nesse ambiente. Uma moral necessária e merecida. Até o Grêmio divulgou os bastidores do último jogo, da classificação, em cima do Ipiranga, e ali a gente pôde ver tanto o Renato dando esse apoio, né, pro Thiago Santos, ele até se emocionou, e depois o vice-futebol Paulo Calef dedicando totalmente a classificação pro Thiago Santos, que toda vez que ele tocava na bola no último sábado, ele ouvia vaias. Ele só ficou 23 minutos, né, o Renato colocou, depois, enfim, ele acabou errando alguns passes, mas nada assim, enfim. E ele foi vaiado os 23 minutos inteiros, todas as vezes que ele tocava na bola, e, enfim, o grupo se solidariza, é claro, porque além do jogador, ele é um ser humano, né, e muito bem quisto. É um cara muito bem quisto no vestiário. Agora, vê como o futebol é curioso, né, Mauro? Já dando gancho para a apresentadora do programa. O Thiago Santos deixa o Grêmio para jogar pelo Fluminense a Libertadores da América. E aí? Gostou dessa jogadinha? Gostei muito bem. E você, torcedor, que tanto julgou, está onde? Vai ser não posso dizer isso, mas é um grande candidato a ser campeão gaúcho aí nos próximos 2 finais de semana. É isso, JP? Achei que nós íamos falar rapidinho da Libertadores da América com o Inter, por isso foi... eu esqueci, né? Levantei a bola pra te falar. Eu esqueci. Ai, desculpa, eu esqueci. É que o Fabrício não foi bem aqui, né? Não foi ensaiada. Vamos lá, o que temos de internacional? O Inter caiu no grupo B da Libertadores. Que é um grupo geográfico, né? É um grupo internacional. Como é que é o nome do outro? Nacional, municipal, metropolitano. Vamos falar sério. Nacional do Uruguai, um antiquíssimo conhecido do Inter na Libertadores, né? Já decidiram, inclusive, essa competição em 80. E quando o Inter foi campeão em 2006, também jogou contra o Nacional, né? Vão se reencontrar o time onde o Depena jogava, né? Então, onde o D'Alessandro jogou no final da sua carreira também. O Luiz Soares. Soares, exatamente. O Metropolitanos da Venezuela é um clube novo, tem 11 anos, é uma viagem longa. Esse é o perigoso. Esse é o difícil. Esse aí é o difícil. Pro Internacional, esse é o pior adversário.
E a estreia vai ser na próxima terça-feira, à noite, em Medellín, na Colômbia, contra o Independiente Medellín, um time que o Inter jogou no passado pela Sul-Americana, ganhou em Porto Alegre e também ganhou lá na Colômbia. Qual é a expectativa aí para esse Internacional que vem um pouquinho depressivo depois da eliminação do Gauchão? É de reestruturação? Acho que a Libertadores vem num bom momento pro Inter, né? E o grupo acho que foi favorável. Aliás, nenhum brasileiro, acho que talvez o Fluminense do Thiago Santos pegou um grupo um pouco mais complicado, mas acho que avança. Eu não sou torcedor do Boca, mas eu acredito muito naquela frase do Riquelme. A Libertadores começa a partir das oitavas. Com certeza. Fases de grupos, assim, acho que toda fase de grupos... É raro um brasileiro não passar muito trabalho, assim, pelo menos grande como o Inter, é raro não avançar. Então tá, né? Terça que vem, que horas? 9 da noite. 9 da noite lá em Medellín. Isso. Se cuidem, torcedores que forem até lá. Parece que o ambiente não é muito favorável, né? Então, um abraço a todos os nossos ouvintes, não, os telespectadores colombianos, e até a próxima. Boa sorte ao Grêmio e Caxias nesse sábado.